Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como confeccionar modelo individual de maneira prática, simples e muito rápida, utilizando o gabarito chamado de Class Mold para este fim. Em particular, para essa técnica eu vou descrever item por item, mas você vai precisar para essa etapa de uma placa de vidro previamente isolada e também de uma folha de plástico. Ao longo do vídeo você vai perceber também que é uma técnica prática e efetiva que pode auxiliar muito nos laboratórios em termos de produtividade e também diminui o tempo clínico para quem prefere confeccionar suas próprias moldeiras no consultório. Antes de fazer todo o isolamento do modelo, eu fiz uma avaliação prévia do modelo de gesso para delimitar a extensão da base da moldeira, levando em consideração que a extensão da base deve permanecer pelo menos 3 mm afastada do fundo de sulco e nas regiões onde possui inserções de freios e músculos, pelo menos 1 mm, para evitar que posteriormente venha a ferir a mucosa do paciente. Depois disso, fiz os alívios necessários nas regiões onde possui maior retenção, em particular nas regiões de rafo palatino e rugosidade palatina. Depois disso, com o auxílio de um pincel, passei uma fina camada de isolante sobre o modelo. Para a execução da moldeira proposta, é importante que seja separado de maneira adequada e na proporção correta o monômero e o polímero. Quando o pó entra em contato com o líquido, ele vai se dissolvendo lentamente. Nessa etapa, é importante que aconteça o mínimo de manipulação possível, evitando assim também a incorporação de bolhas ao material. É nessa fase que permite diferenciar a fase chamada de mistura, que não é a fase interessante para poder trabalhar. Posteriormente, iremos trabalhar com a fase plástica. Após a fase de mistura, obtém-se mais 4 fases. Fase arenosa, onde o monômero envolve completamente as pérolas de polímero. Fase pegajosa, à medida que o líquido vai se dissolvendo, as longas cadeias de polímero vai se tornando mais viscoso e também aderente. Fase plástica, que é a fase ideal para se trabalhar, onde acontece a saturação do polímero no monômero, de forma que torna-se uma massa homogênea e fácil de manipular. E por último, a fase borrachoide, que praticamente não se consegue mais manipular. O tempo aproximado de trabalho é de 15 minutos, a uma temperatura de 23 graus Celsius, levando em consideração que quanto maior a temperatura, mais rápido será a polimerização. Retira-se a mistura do pote, colocando sobre a folha. Como a massa está homogênea e uniforme, é um pouco mais fácil de manipular. Em seguida, pressiona a placa de vidro contra a resina, de forma que ela espalhe e ocupe todo o gabarito. Lembrando que a placa de vidro foi previamente isolada. Após isso, a mistura ficará com o formato do gabarito. Retira-se a placa de vidro juntamente com o plástico, de forma que a base já ficará praticamente pronta, com a espessura adequada e também com o tamanho adequado. Após deixar a mistura com o formato do gabarito, retire-se a folha de plástico juntamente com a placa de vidro e leve a massa sobre o modelo de gesso previamente isolado. Pressione primeiro na parte central sobre o palato, mantendo uma leve pressão. Vá dobrando a massa sobre as bordas do modelo até os limites dos contornos. Com um Lecron, recorte o excesso, para em seguida aguardar o tempo de polimerização.
Para a confecção do cabo da moldeira, preparou-se em um pote DAP uma proporção do polímero, juntamente com o monômero. Aguardou-se o tempo adequado de polimerização até a fase plástica, conformando o cabo sobre a base da moldeira. Vale a pena ressaltar que a inclinação desse cabo deve ser de aproximadamente 45 graus, para caso o paciente tenha dentes inferiores e não venha interferir. Para a etapa final, utilizaremos 3 materiais: broca de corte cruzado, ou do tipo Maxi-Cut, tira de lixa 180, de número 180, e mandril para tira de lixa. O acabamento inicia-se pelas bordas, com a broca, fazendo que fique de maneira arredondada e não tenha nenhum tipo de região onde possa ferir a mucosa do paciente. Por fim, passa-se a lixa para arredondar os demais locais onde a broca não conseguiu deixar com conformação adequada.